Boa noite a todos, boa noite a todas, que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. Eu vou esperar alguém aqui entrar para me dar um feedback, se está tudo ok, se o vídeo está com áudio e imagem tranquilos. Tá chegando já aí, meus irmãos e irmãs estão chegando. Então eu preciso que vocês só me deem um feedback se está tudo ok no áudio e no vídeo. Se estiver tudo bom, vamos começando então. Vamos começando porque nosso tema hoje é grande. Ivonete Inácio, seja bem-vinda. Luiz Cláudio, Betânia, Janete, boa noite, Betânia, Janete. Boa noite a todos e todas, que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre e que possamos assim desenvolver o nosso trabalho com uma proposta que realmente é a proposta da divulgação do Evangelho. Claudeci, boa noite, Claudeci. E aí, Marineide, seja bem-vinda. Delcira. Vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus. Eu sempre gosto de fazer nossa prece assim. Nosso tema hoje é um tema muito envolvente, muito empolgante. E eu vou pedir a vocês que porventura queiram fazer algum comentário, dar alguma sugestão ou fazer alguma pergunta, por favor, escrevam aqui, que assim que eu puder ler, eu vou falando e vou lendo também. E aí eu respondo para vocês, tá bom? Precisamos aproveitar muito nosso tempo, nosso momento hoje. O tema vai correr rápido. Nós vamos fazer uma abordagem muito forte, porque nós estamos vivendo momentos em que nós realmente precisamos tocar em determinados assuntos que são muito pertinentes ao momento que nós vivemos. Então, para que não fique nenhuma dúvida, eu peço a vocês, Aline, bem-vinda, Aline. Eu peço a vocês que não se intimidem, não. Vamos trocar ideias, podem perguntar, podem ficar à vontade, tá bom? Claudivan, seu Claudivan, que felicidade de lhe ver chegando. Se o senhor chegou, Dona Ceci também já está por aí. Então eu tenho certeza. Eita, que saudade de vocês. E como o tema hoje, eu gosto sempre de iniciar com uma prece, mas nossas preces, nós gostamos de fazê-la do sentimento realmente, né? Nós temos o maior respeito por todos os tipos de oração. Toda oração é importante, toda oração é válida, mas a oração do sentimento é a oração que a espiritualidade nos ensina, né? Os Espíritos nos ensinam que orai conforme vossas convicções, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não ditas do coração, ou seja, a nossa prece é do sentimento. Então, nesse momento, nós que adentramos as casas de todos e todas, que o mundo espiritual se faz presente em nossas casas, que as equipes espirituais que fazem a Associação Espírita ao Caminho da Luz se faz presente nas casas de todos nós. Bem-vinda, Maria José, nas casas de todos nós. Então nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade desse momento, desse trabalho, desse estudo, mas também nós vamos pedir a Deus que possa iluminar aqueles espíritos que porventura se encontram também em nossas casas com a perspectiva de nos prejudicar, que eles sejam abençoados, que sejam iluminados, que enquanto é tempo eles possam recomeçar o caminho do Evangelho. Nós, quando falamos em Evangelho, isso que eu estou fazendo é a prece, viu, gente? Quando nós falamos em Evangelho, gente, eu não estou aqui falando capítulo e versículo, não. Estou falando que Evangelho é a mensagem de Jesus em nossos corações, da forma que essa mensagem chega, do jeito que for, é sentir a mensagem. Então a nossa prece é a prece que pede por todos que sofrem, por todos que passam momentos de angústia, de dificuldade. Nós sabemos que nesse momento nós encontramos muitos irmãos e irmãs com síndrome do pânico, com angústia, com depressão, várias pessoas com ideias suicidas, outros sem perspectiva de uma vida futura, outros e outras com enfermidades do corpo e da alma. A nossa prece é que todos nós possamos lembrar da frase de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, eu vos aliviarei. Bem-vindo, Inês, bem-vindo, George. Olha, se porventura, gente, eu quando estou falando, às vezes eu não percebo quem está entrando, porque as pessoas vão entrando, e eu deixar de dar uma boa noite a alguém, por favor, me perdoem. É só falar, eu volto com boa noite. Eu gosto muito de dar uma boa noite a todos que estão entrando, porque é importante que nós possamos perceber que isso aqui é uma reunião. Isso aqui está se formando um elo. Isso aqui é uma egrégora espiritual.
Então nós estamos todos juntos nesse momento, interligados. Da mesma forma que a internet nos coloca em sintonia aqui, do mundo espiritual nós ainda estamos muito mais em conexão. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Nós agradecemos a Jesus e agradecemos a nossa mãe Maria Santíssima, a nossa bem-vinda Mary, a nossa mãe que sempre intercede por nós. Um dia eu participava de uma live e alguém perguntou assim, Maria intercede por nós? Como é possível Maria interceder realmente por nós, Josué? E aí nós estávamos participando dessas conversas, eu disse, olha, lá em João, existem as bodas de Caná. E vocês devem conhecer as bodas de Caná. E no terceiro dia, porque naquela época eram 5, em média 4, 5 dias um casamento. O casamento não tinha 4, 5 horas, tinha 4, 5 dias. E aí, no terceiro dia, se eu não me engano, falta o vinho. Imagina você, meu irmão, minha irmã, você fez um aniversário infantil da sua criança e antes de bater parabéns não tem comida, não tem mais o que as pessoas tomarem de refrigerante. E Maria Nália, boa noite, Maria Nália, boa noite. E não tem mais o que tomar e nem um bolinho para bater o parabéns. Então Maria estava presente nesse casamento. Então ela se dirige a Jesus. E aí ela olha para Jesus e pede para que ele interceda junto àquela família. E Jesus faz uma colocação que muitos espíritas, não só espíritas, muitos religiosos não entendem. Muitos religiosos dizem assim, por que ele chamou a mãe de mulher? Eu vou explicar isso agora para vocês, tá bom? Jesus olha para Maria e diz assim, mulher, não sabes que ainda não é o meu momento? Ou seja, não sabes que eu ainda não devo me apresentar? Não é chegado ainda o meu momento de me definir, de que me conheçam nesse instante? Jesus se dirige assim, mulher. Por que ele se dirigiu à mãe como mulher? Jesus tinha um profundo amor pela sua mãe. Tanto que na cruz ele a confia ao seu apóstolo e discípulo mais fiel, que é João. E ele olha para João e diz assim, filho, eis tua mãe. Mãe, boa noite, Braga, boa noite. Ele olha para Maria e diz assim, mãe, eis o teu filho. Ele coloca sua mãe aos cuidados de João, João aos cuidados da sua mãe. E conta-nos no livro Paulo Estevão que os apóstolos e os discípulos chamavam Maria de mãe, alguns chamavam de mãezinha. E Jesus chamava ela de mãe, ele tinha um amor muito grande pela sua mãe, mas às vezes ele se dirigia a ela como mulher, porque ele não estava se dirigindo à mãe, ele estava se dirigindo ao Espírito iluminado, que encarnou nesse planeta, oferecendo condições espirituais para que Jesus, na sua condição de espírito, pudesse encarnar entre nós. Então foi preciso altíssima espiritualidade para que um espírito da envergadura de Jesus pudesse chegar até nós. Então ele estava se dirigindo à mulher que compreendia o espírito imortal, que compreendia o seu compromisso, a sua missão, mas que o seu projeto de vida era ser sua mãe. Então ele olha para ela e diz assim, mulher, porque ele agora não está falando mais com a mãe realmente. Ele está alertando a ela acerca do seu compromisso, do seu trabalho, da sua missão. Não percebes que não é a minha hora? Agora veja que coisa linda. Quando as pessoas falam, e Maria intercede por nós, ela pede a Jesus, mesmo sabendo que não era a hora para ele se apresentar, que ele possa intervir para ajudar aquela família naquelas bodas. E Jesus, mesmo afirmando que não era o seu momento, ele transforma ou não transforma, gente? Água em vinho. Jesus transforma a água em vinho, atendendo a um pedido da sua mãe. Olha, é preciso que possamos ter a convicção. Claudivan colocou aqui, boa noite, meu irmão, Jesus abençoe a todos nós, nessa noite maravilhosa. Nessa noite maravilhosa, porque todas as noites, com as bênçãos do Evangelho, são maravilhosas. Nós que estamos presentes nas casas de vocês, é um momento de extrema importância, porque nós vivemos processos de assédio complexos e a espiritualidade tem nos pedido para trabalhar cada vez mais o Evangelho nas nossas casas. Muitos irmãos e irmãs espíritas, ou evangélicos, ou católicos, ou agnósticos, ou seja lá da religião que for, nós não nos preocupamos aqui em falar para essa ou para aquela religião.
Nós estamos falando aqui para o espírito imortal. Todos nós somos espíritos imortais. E o que nós precisamos compreender, gente, nesse momento que nós estamos vivendo de tanto assédio, de tanta interferência, é que é necessário intensificar o Evangelho. Ontem eu fazia uma live para o Lar da Redenção, aqui na Mostardinha. E eles estão lá só trabalhando com lives. E nós fazíamos uma live no Instagram. Eu não sei se alguém aqui estava presente, porque o meu Instagram ele fixou em uma frase de alguém que estava agradecendo e tal, e ali ele parou. Às vezes acontece isso no Instagram. A tela divide, sou eu e uma outra pessoa, e eu não consigo mais ler nem perceber quem é que está chegando ali. É diferente aqui do Face. O Face não, o Face vai sempre se renovando. Então eu não vi se tinha mais alguém que hoje está aqui. Mas ontem na nossa live, uma pessoa perguntou a quem conduziu o nosso trabalho, que foi a Edna Queiroz, perguntou por que eu sofro tanto. E ela passou a pergunta para mim: Josué, fulana de tal, né, ela disse o nome, e se você não quiser, meu irmão, minha irmã, que eu fale seu nome na pergunta, é só você falar, olha, você não precisa nem se identificar. A Claudeci disse aqui que assistiu. Então ela sabe. Ela perguntou por que eu sofro tanto. Né? Nós vivemos momentos, e eu quero falar isso para vocês. Cada um de nós aqui é um instrumento da espiritualidade. As pessoas às vezes ficam em busca do antidepressivo universal. Né? Olha, eu aqui falo que quem faz tratamento com antidepressivo deve continuar fazendo. O tratamento espiritual, ele precisa ser em conjunto com o tratamento material. Não se preocupe, você deve continuar a tomar a sua medicação. Apenas você precisa compreender que a melhor forma de superar determinadas dificuldades, determinados vazios da alma, porque existem momentos que existem vazios na alma, é como se você dentro de você se sentisse deslocado, deslocada, perdido, perdida, é verdadeiramente a prática da caridade, não a caridade da boca para fora. Mas é você sentir a caridade, é você olhar, é você visitar um abrigo, você ver um irmão ou irmã que sofre, você estender uma mão, uma palavra de conforto. Nós estamos observando irmãos e irmãs perdendo muita energia em discussões estéreis, em discussões fúteis, de coisas de momento. Nós, como cidadãos, sabemos o que nós estamos vivendo no momento, mas nós precisamos ter a convicção que nós verdadeiramente precisamos seguir o norte de nossas vidas, que se chama Jesus. Olha, Jesus é o seu norte, o seu sul, o seu leste, o seu oeste. Jesus é a nossa referência. Nos momentos de dificuldade, nós precisamos aprender a sentir Jesus em nossos corações. Quando você começa na prática do bem, quando você começa, mesmo com suas dificuldades, a ajudar os que sofrem, a sua dor, o seu sofrimento vai sendo amenizado, vai sendo trabalhado, porque você se predispôs a ser um instrumento do mundo espiritual. E aí o mundo espiritual começa a linkar com você, para usar uma linguagem mais desse momento, a linkar, a estabelecer uma conexão, a estabelecer um envolvimento espiritual, e você começa a sentir a presença dos amigos espirituais com um bem-estar que se aproxima da sua vida. Nós precisamos compreender a frase que nos ensinou Francisco de Assis: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nós somos seres imperfeitos, nós sabemos disso. Nós temos muitas dificuldades. Vocês não imaginam quantas pessoas entram em contato comigo para tirar, pessoas que eu não conheço. Eu já fui em casas espíritas que, quando terminava a palestra, vinha um bilhetinho de alguém que me escreveu, pediu uma ajuda, ou veio conversar. Às vezes eu não consigo nem olhar minhas redes sociais, eu não olho o Face direito, eu não olho o Instagram, eu passo dias sem olhar. É uma correria, tanto do trabalho material como as palestras, as lives, e a gente fica sem, às vezes, tempo de estar respondendo um por um. Mas sempre que a gente pode, a gente responde sim. Sempre que eu vejo, eu respondo. E aí o que é que acontece? Em uma dessas pessoas conversando, escrevendo, ela falou assim: eu sou tão repleta
de imperfeições, ela falou, eu sou tão repleta de imperfeições que eu me envergonho de me dirigir a Bezerra de Menezes, a Eurípides Bazanufo, porque imagina Jesus, ele sabendo o que eu sinto no meu coração, e eu sinto muitos desequilíbrios. A pessoa que me escreveu falou isso. Eu disse para ela, eu disse, olha, minha irmã, tudo que você sente, tudo que você passa, você precisa aprender, não cai na armadilha, não cai na armadilha de guardar para você. Você precisa conversar com seu anjo guardião, com seus amigos espirituais. Você pode chamar de anjo guardião, amigo espiritual. Todos nós que reencarnamos nesse planeta só podemos reencarnar quando um espírito mais elevado, ele assume o compromisso de nos orientar em toda a encarnação, às vezes até um período no mundo espiritual. Então, ninguém reencarna jogado aqui nesse planeta. Mas tudo que você sente, inveja, orgulho, ganância, qualquer sentimento, não é segredo para nenhum desses espíritos, porque Jesus, ele já passou por tudo que você passou. Boa noite, Mário. Boa noite, Emília. Obrigado, meu irmão. Tudo que você já passou, tudo que você está passando, Jesus já passou. Jesus não já passou, ele não conhece, porque isso é filosofia, não. Jesus sabe porque ele já viveu. Jesus não nasceu Jesus. Nas leis divinas não existem privilegiados, não existem privilégios. Nós somos, todos os espíritos nascem simples e ignorantes, conforme nos ensina o livro dos Espíritos. E nós evoluímos. Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso irmão maior, é um espírito que chegou a uma condição que nós não temos nenhuma ideia. Nós nem imaginamos a condição de Jesus. E o Chico falava que Jesus, além de ser o governador espiritual do nosso planeta, ele também faz parte da equipe que governa o nosso sistema solar. Então, um espírito de uma altíssima envergadura, eu até brinquei aqui, eu não sei se foi conversando com vocês em uma live, que alguém perguntou assim, nós podemos conhecer a natureza íntima de Jesus? Nós não podemos, porque seria como ensinar uma barata. Química, física, matemática, ensiná-la a dirigir um veículo e a nona sinfonia de Beethoven, tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que nem nós sabemos, imagina uma barata. Então, não é possível para nós, na condição espiritual em que nos encontramos, ter algum conhecimento da natureza íntima de um espírito da envergadura de Jesus. Mas Jesus não nasceu Jesus. Jesus nasceu simples e ignorante como todos nós, mas tem bilhões, talvez trilhões de anos na nossa frente. Quando você era uma bactéria, quando você era uma ameba, Jesus já era Jesus. Quando esse planeta era uma bola de fogo, quando não havia nenhuma possibilidade ainda de vida aqui, que choveu 500 milhões de anos para que o planeta esfriasse, para que houvesse as condições de surgir as primeiras vidas primitivas no nosso planeta, Jesus já era Jesus participando ativamente da organização e da estrutura da formação desse planeta. Quando nós falamos isso, eu quero que você compreenda o alcance desse Espírito que conhece você. E você nem imagina, mas ele conhece a cada um de nós. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, disse Jesus. E ele nos conhece intimamente. Então, todos os sentimentos que você tem, Jesus ele não apenas conhece, mas ele já sentiu. Porque ele já passou por tudo que nós passamos, porque um dia todos nós haveremos de chegar também à condição de Jesus. E aí um dia, não sei quando e como, daqui a quantos milhões, bilhões, trilhões, eu não tenho nenhuma noção. Só sei que um dia nós vamos chegar. Porque nós ascendemos sempre espiritualmente. É preciso que possamos compreender a grandeza do Evangelho, porque ele é a referência para nos transformar nesse momento. Eu conheço muitas casas espíritas que implantam cursos. Olha, curso de mediunidade, curso disso, curso daquilo. Eu respeito. Mas o que eu conheço na casa espírita, gostei da ameba muito pequenininho. É verdade, seu Claudivan, é verdade. Nós não éramos praticamente nada quando Jesus já era Jesus, da mesma forma que Jesus também já passou por todo esse processo que nós passamos. E a partir dessa compreensão, nós percebemos como o universo, como o planeta, como nós somos cidadãos universais, porque dos mundos
dos mundos que veio Jesus, esses mundos nem existem mais fisicamente. Então, você quando fala assim, olha, eu sou brasileiro, eu sou pernambucano, eu sou baiano, eu sou paulistano, eu sou paulista, cara, não se preocupa com isso. Você não se preocupa se você é brasileiro, norte-americano. Eu quero dizer a você que você não é nem cidadão apenas desse planeta. Nós somos cidadãos do universo. E todos no universo são nossos irmãos, nossas irmãs, porque somos todos filhos de Deus. E é essa compreensão que nós precisamos ter. O evangelho precisa se transformar forte em nossas casas. Quando ontem na live a irmã perguntou por que eu sofro tanto, nós sofremos. Porque quando você sofre, a pergunta que você faz, mais correta não é por que eu sofro tanto? É o que eu preciso aprender com esse sofrimento. O que é que eu estou precisando aprender para não ter que passar por isso novamente? Porque é o aluno que não consegue se desenvolver na universidade, na faculdade, na escola, no primeiro, no segundo, onde quer que ele vá, onde quer que ele estude, aquele que não consegue corresponder ao final do ano, ele precisa repetir. E aí o que é que acontece? Nós, se conseguirmos passar pelos desafios que surgem em nossas vidas, porque surgem os desafios que nós precisamos. Eles podem machucar, eles podem doer, porque faz parte do processo de aprendizagem, mas nós precisamos passar por eles. Mas aí Jesus envia esses espíritos iluminados que reencarnam entre nós e que servem de inspiração, como Francisco Cândido Xavier, a irmã Dulce, Madre Teresa e tantos espíritos iluminados. Quando eu falava para vocês dos cursos nas casas espíritas, eu queria dizer o seguinte: não existe curso realmente de mediunidade. Eu estou aqui com o diploma do curso de mediunidade, já estou habilitado. O que nos habilita é o sentimento. O que nos habilita é a consciência da importância do Evangelho. O estudo é fundamental. Estudo da mediunidade, estudo do EAD, estudo do ESD, estudo disso, o estudo é fundamental. Mas você precisa compreender que verdadeiramente aquele curso que lhe dá o certificado, eu estou com certificado de mediunidade, eu sou médium. Esse curso, Dalcida está dizendo aqui que parou. Vocês estão tendo, alguém está com dificuldade de conexão? Não. Pode ter sido só a sua, viu, Dalcira? Pode ter sido a sua internet que deu um travamento. Se alguém tiver aqui mais alguma dificuldade, por favor, me fale, tá bom? Porque aí nós vamos repetindo para ninguém deixar de escutar, de compreender o que nós realmente precisamos passar. Eu preciso de um feedback de vocês. Vocês podem mandar um coraçãozinho, alguma coisa, que aí eu já vou entendendo. Tá tudo ok, né, Claudivan? Pronto, Analice. Tá beleza, Analice. Então vamos continuando. Eu acho que foi Dalcília que teve uma dificuldade com a internet dela. O que é que acontece, gente? É preciso que você intensifique o evangelho na sua vida, no seu lar. Quando eu falo no seu lar, na sua casa, tem uma música linda, tem uma música evangélica, entra na minha casa, entra na minha vida. Então entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração. É preciso que o evangelho, ele entre no meu coração. É preciso que eu não fique insensível diante da dor dos meus irmãos e irmãs. É preciso que eu me dispa. É preciso que eu possa me despir das picuinhas. E eu digo picuinhas porque nós vivemos um momento tão delicado que surgem armadilhas no caminho dos espíritas. Porque todos nós espíritas, todos nós que somos espíritas ou não, eu estou falando espíritas porque os espíritas que compreendem os processos da obsessão, como é que eles funcionam, como é que eles trabalham, se instalam em nossas casas, trabalhando nossos pontos fracos. Nós temos perdido muito tempo nos debates de críticas políticas partidárias de momento. Às vezes eu chego em casa espírita e pessoas perguntam: Josué, você é de esquerda, você é de direita? Eu digo: olha, eu tenho o maior respeito por tudo que é político, porque isso faz parte do processo da vida e nós precisamos aprender a escolher e escolher bem, com o nosso sentimento, com o nosso coração, sem orgulho, sem vaidade. Mas eu quero dizer o seguinte: nós precisamos aprender que nós realmente seguimos Jesus, porque tudo passa. E aí às vezes surgem debates que criam e desarticulam trabalhos que seriam maravilhosos dentro da casa espírita. Aí olha, aquele forma um grupo aqui, forma outro grupo ali, porque esse defende isso, aquele defende aquilo. Mas Josué, você não está vendo que isso aqui surge? Olha, nós enxergamos tudo.
Nós estamos acompanhando e nós estamos acompanhando e nós precisamos aprender que tudo que acontece é porque está dentro das leis de Deus. Até a obsessão, ela só acontece porque está dentro das leis da vida. Não caiu uma só folha da árvore, nos diz Jesus, nos diz a Bíblia, sem o consentimento de Deus não cai, sem o consentimento de Deus. No livro de Eclesiastes, o livro nos diz que há tempo para tudo. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. E aí Norma botou aqui, ó, o respeito deve ser mútuo. A doutrina espírita não combina com política, exatamente, a doutrina espírita não combina com políticas materiais de momento. Nós somos responsáveis e compreendemos a necessidade do processo político, mas nós não permitimos que esse processo cause divergências a ponto de nos afastar uns dos outros, de criar guetos dentro das casas espíritas. Casas espíritas, às vezes, pequenas, mas que tem um coração tão grande, que tem um trabalho tão maravilhoso e que muitas vezes se perde porque surgem aqueles que vão se desarticulando, vão começando E olha, gente, tudo isso vai passar. O que nós não podemos é perder a oportunidade do trabalho do Evangelho. Claro que eu tenho meu pensamento, meu posicionamento, mas isso não me leva a deixar de amar meus irmãos e minhas irmãs. Porque, olha, se amanhã, e eu vou perguntar isso a vocês aqui que estão me escutando, tá bom? Se amanhã chegasse o candidato que é contrário ao seu pensamento na sua casa espírita, você o expulsaria da sua casa espírita? Eu pergunto o candidato que é contrário, porque se chegasse, claro que chegasse aquele que você defende, você não expulsaria, mas quando eu digo contrário, isso serve para todos e para todas. Se chegasse o candidato A e você é contrário a ele, você o expulsaria da sua casa espírita? Se chegasse o candidato B e você é contrário a ele, você o expulsaria? Se o Claudivan está dizendo aqui que não, claro que não. Nós acolhemos a todos e todos nós nos enganamos, erramos, cometemos erros, mas a mensagem espírita é a mensagem da compaixão e da misericórdia. Gente, preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou falar, porque você pode ler todos os livros, você pode ter o conhecimento do mundo todinho, como nos diz o apóstolo Paulo, mas se você não tiver amor no coração, se você não tiver compaixão e misericórdia, fica difícil você entrar nesse processo de conexão com os espíritos iluminados, porque você precisa ir até eles. Jesus tem uma frase que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou seja, você precisa pedir, mas você precisa também ir em busca, você precisa bater e você precisa saber receber. Nós precisamos aprender que para criarmos conexões, preste atenção no que eu vou falar agora, para criarmos conexões com o mundo espiritual, nós não podemos nos permitir com discursos de ódio, de intolerância. Nós temos falado aqui sempre que nós temos um trabalho ativo para ensinar os nossos irmãos e irmãs que nós não podemos permitir a intolerância, o racismo, o preconceito, o machismo, a homofobia, a xenofobia. Nós não podemos permitir que nada disso envolva nossos corações. Olha, quando eu olho para um irmão, uma irmã, é da Bolívia, é da Venezuela, é meu irmão, é seu irmão e irmã também. Porque esse aqui é da Europa, não é melhor do que ninguém. Ora reencarna na Europa, daqui a pouco reencarna no Afeganistão, entre os talibãs. Então nós não temos aqui, olha, ninguém é melhor do que ninguém. Tudo que nós estamos vivendo vai passar, mas você não quer na sua vida, você não quer as dores, o sofrimento de linkar, de criar conexões com ódio, com intolerância, que quem quiser divulgar ódio e intolerância, nós não podemos impedir. Não cabe a nós impedir, nós não temos papel de poder judiciário, de polícia, ou seja lá mais o que for, no nosso papel. É a divulgação do amor e da misericórdia. E amor e misericórdia, ele só combina com união. Como é que está a nossa união no nosso grupo? Como é que está a nossa união, o nosso compromisso, o nosso respeito? Olha, meu irmão pensa diferente de mim, mas é meu irmão. Minha irmã pensa diferente de mim. Minha irmã tem um pensamento, eu tenho um outro. A casa do Senhor é para acolher e não para excluir. Muito bem, Claudeci. É para acolher.
Ela nos recebe quando você chega na casa de Jesus. Você pode ser quem for, é criminoso, é bandido, é assassino, seja lá quem for. Jesus olhou para uma moeda e perguntou se era lícito pagar o imposto. E Jesus não veio para criar problemas de cunho com Roma. Jesus disse, de quem é a foto? De quem é a imagem na moeda? A imagem de César. Então ele disse, dá a César o que é de César. Mas Jesus foi para os guetos. Jesus foi para as periferias. Jesus foi levar cura, Jesus foi levar tratamento, Jesus foi levar a mensagem para os que queriam a mensagem da redenção, da transformação, da renovação. Jesus não esperou que a mensagem prosperasse de um dia para a noite. Jesus há 2000 anos nos fala. Há 2000 anos e nós ainda nos permitimos, por conta de momentos que estamos vivendo, nós estamos permitindo que adentre nas nossas casas, nas nossas famílias, a discórdia, o desequilíbrio, nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos, onde quer que seja, que você caia de vibração de frequência para ser instrumento de espíritos que lhe prejudicam. Nas nossas casas, por isso que evangelho e desobsessão. É desobsessão, sabe por quê, gente? Porque nós às vezes nos permitimos obsidiar. Nós nos permitimos. Porque chegamos na casa espírita e temos um grande conhecimento porque estudamos. Olha, eu estudo a Bíblia, eu estudo o Evangelho, eu estudo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, eu conheço o livro, e aí nós corremos o risco de cair naquele... É semelhante a alguns irmãos que, com todo o respeito que nós temos, são aqueles irmãos que falam assim, olha, Mateus capítulo 10, verso 8 a 14, João disse isso, Lucas falou aquilo, mas só fala da boca para fora, conhece a Bíblia indo e voltando, mas não a coloca em prática, não sabe o sentimento e a importância que tem a mensagem do Evangelho na nossa transformação espiritual. Quando nós falamos de Maria, que intercede por nós, você vê Maria junto a Jesus, ela pediu a Jesus que ele intercedesse por aquela família, ela não desconhecia quem era Jesus. Alguns dizem, não, mas Maria não conhecia quem era Jesus, porque às vezes, olha, Maria, ela se diminuiu. Ela se diminuiu porque o seu objetivo na encarnação era ser a mãe, era trazer Jesus, era lutar para que Jesus surgisse diante de nossas vidas. Mas o seu papel não era o papel de brilhar, o seu papel era o papel de brilhar à sua maneira, como a maioria das mães. Ela é a referência para as mães e Jesus é esse espírito iluminado que de tanta luz ele precisou se diminuir para vir até nós, porque se ele nos falasse o que ele precisava falar, nós não compreenderíamos a sua mensagem, que veio há 2000 anos, 2000 anos depois nós ainda desconhecemos. Chico uma vez, Norma colocou aqui, olha, precisamos estar vigilantes. Sim, minha irmã, orai e vigiai, ou vigiai e orai, conforme alguns preferem, nós precisamos estar atentos, porque as ações espirituais, para desarticular os trabalhos, elas usam justamente aqueles pontos mais sensíveis em nossas vidas. Vocês lembram aqui do livro Ação e Reação de André Luiz? Quando André Luiz chega numa família, numa casa, Claudeci botou, precisamos de evangelho nas atitudes, não só nos lábios. É isso aí, Claudeci, nas atitudes. E a maior atitude que nós podemos ter em relação a orar e vigiar, Dalcira, muito bem, ainda bem que sua internet voltou. A nossa atitude verdadeira é a compreensão do perdão. Olha, meu irmão e minha irmã pensa diferente de mim. Tem um pensamento político que contrasta com o meu. E pensa tudo isso, mas é seu direito pensar. É seu momento pensar. Eu também já posso ter pensado. Ele não pensa dessa forma, ou ela, porque é mal, ou porque quer a maldade. Nós erramos porque nós ignoramos. Nós erramos por ignorância. Queira errar por ignorância, nunca erre pela maldade. Não, eu vou fazer porque eu tenho a vontade de fazer. Não. A gente erra, nós erramos por ignorância, muito mais do que por maldade. E o que é que nós pedimos? É que nós possamos não permitir que o espírito da discórdia ele envolva nossos corações, porque aí vai criar um obstáculo. O Emmanuel nos fala, e o Chico contou isso, quando ele morava com as irmãs, um período, e o Chico tinha um cachorro que ele amava muito. Então aquele animalzinho estava doente. O Chico trabalhava o dia todinho na fazenda Modelo. Todos vocês aqui sabem dessa história.
Ele trabalhava muito na Fazenda Modelo quando ele chegava em casa. Ele psicografava, às vezes psicografava na Fazenda Modelo, na garagem da Fazenda Modelo, foi onde ele psicografou Paulo Estevão. E quando ele chegava, o cãozinho, ele ia dar a medicação àquele cãozinho. Uma das irmãs do Chico achou que para ajudar o Chico, ela tinha que se livrar do animal, então ela matou o animal. E você não tem noção de que isso é uma violência muito grande. É uma violência tão grande, às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, mas os animais são nossos irmãos. Os animais são nossos irmãos. E quando os espíritos iluminados vêm até nós, isso é frase do Chico, que nós pedimos que eles nos ajudem, e então nós estamos pedindo auxílio a espíritos de uma condição muito superior à nossa. Então, se nós não aprendemos a cuidar dos nossos menores, como nós vamos esperar sermos cuidados pelos nossos maiores? Nós precisamos aprender a cuidar dos nossos menores. E aí você percebe que o Chico estava ali. Quando ele chega em casa, a irmã tinha acabado de matar o seu animal. Então o Chico estava indignado, aquilo deixou ele indignado. Ele não estava preparado para enfrentar essa dificuldade, mas ele não sabia bater de frente, ele não ia bater de frente com a irmã, mas ele ficou magoado. No período que ele ficou magoado, foi um período grande, ele teve dificuldade. E um dia Emmanuel surgiu diante dele e disse assim, meu irmão, o que é que está acontecendo? Aí o Chico falou, Emmanuel disse, olha, eu só vim porque eu estou percebendo a nuvem escura que se aproxima do seu coração, isso não pode acontecer. Você precisa perdoar sua irmã. Não é ela que precisa lhe perdoar, é você que precisa perdoar. Ela não é apenas por ela, é por você. Porque quando você, meu irmão ou minha irmã, comete um crime diante das leis divinas, você deve à consciência cósmica. Você deve à consciência divina. Mas quando alguém comete um erro com você, você não se preocupa. Não se preocupa em querer se vingar, retaliar. E não cabe a você esse processo. Cabe a você a aprendizagem de por que você vivenciou esse momento e por que esse teste está chegando na sua vida, porque é um teste. Mas você precisa compreender que quando você se deixa levar pela nuvem da vingança, pela nuvem dos sentimentos de revolta, os sentimentos inferiores, aí você começa a interferir com o seu emocional. O Emmanuel chegou para o Chico e disse, Chico, você não pode se permitir se envolver nessa nuvem. E o melhor remédio para isso, nos ensina Jesus, é o Evangelho. O Emmanuel orientou o Chico, pasmem vocês, a dar um presente para a irmã. E naquela época a irmã do Chico conta-nos, quem conta essa história, se eu não me engano, foi o Jorge Andréa, antes de desencarnar, se eu salvo engano. O Jorge Andréa nos disse que o Chico, naquele momento de dificuldade que observou, ele contou que a irmã queria ganhar uma máquina de costura, ela queria costurar. Então o Chico, apesar de estar com profunda mágoa da irmã, ele deu um presente à irmã. Quando ele deu o presente à irmã, o agradecimento, a luz que a irmã sentiu por ele foi tão grande que o Chico sentiu sair do seu coração aquela nuvem de dor. O que ela cometeu o erro em relação ao animalzinho, ela vai responder? Claro que vai. Ninguém deixa de responder diante da consciência divina, mas a justiça pertence ao Senhor. É uma passagem bíblica. E nós precisamos compreender. O Chico perdoou. E o Emmanuel chegou para ele e disse, Chico, não há nada mais importante do que o Evangelho. Porque quando Emmanuel disse para ele, Chico, perdoe, o Emmanuel disse, não sou eu que estou pedindo, Chico. Quem está pedindo, quem está nos ensinando é o Evangelho. Você perdoa se você quiser. Ele ensinou dessa forma. Você perdoa se você quiser. Mas quem nos ensinou foi Jesus. E eu ainda hoje, quando eu posso ir às esferas espirituais, aonde posso chegar, ou onde pode chegar de Emmanuel é o seguinte, as esferas mais elevadas, aonde eu posso chegar, porque ele tinha muitas limitações para chegar, claro, o Emmanuel não era um espírito da condição de Jesus ou próximo de Jesus, mas era um espírito de uma hierarquia elevada assim. E aí ele diz, olha, lá nessas esferas, quando nós estudamos ainda hoje, estudamos o Evangelho, eu me sinto como se eu ainda fosse um réptil. Como se eu ainda fosse um réptil, com todo o respeito que nós temos aos répteis. Então nós vamos percebendo a grandeza do Evangelho. Quando eu falei para vocês como é importante esse Evangelho, no livro Ação e Reação, André Luiz vai chegar na casa que passava por um processo de obsessão.
E aí ele chega naquela casa, ele se faz visível, porque o objetivo não era expulsar só os obsessores, o objetivo era ajudar os espíritos naquela condição de obsessores, que nós chamamos de obsessores, mas que são nossos irmãos e irmãs, e aqueles que estavam passando pela dor e pelo sofrimento também. E aí quando o Chico chega ali naquela, o Chico André Luiz chega ali naquela casa, que ele vai ouvir um dos espíritos que estava trazendo a perseguição àquela família, aquele espírito. E preste atenção no que eu estou falando para vocês já me ouviram falar isso aqui, mas eu preciso repetir para que você entenda. Eles levaram para aquela casa entidades em desequilíbrio. Às vezes, os espíritos trazem para nossas casas instrumentos, tanto espíritos desencarnados, como eles manipulam aparelhos espirituais para nos causar desequilíbrio, distúrbios, dores, desarmonia. Eu falava certa feita aqui que às vezes até na hora do almoço, do café, você evita discutir com a sua família. Tem pessoas que brigam na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, elas brigam entre si. Surge um assunto de discórdia que foi estimulado por uma entidade. A entidade estimula a discórdia surge e você vai se alimentar com os fluidos deletérios que você produziu e que o espírito, com técnica e conhecimento, ele devolveu a teu alimento para te adoecer, para te enfermar, com o fluido deletério que você mesmo criou. Então, a André Luiz vai observar que aqueles espíritos que estavam presentes naquela casa, eles estavam em condições de perturbação, mas foram levados pelos técnicos de obsessão. E aí ele vai dar uma aula para André Luiz de técnica de obsessão, que serve para nós. E aí ele diz, olha, ele explica para André Luiz, porque ele não sabe que André Luiz está ali com um projeto e a perspectiva de trabalhar para melhorá-los. Ele acredita que também André Luiz faz parte da equipe desses espíritos nessa condição de obsessão, porque ele o via, ele podia enxergá-lo e ouvi-lo, mas ele só podia enxergá-lo e ouvi-lo porque André Luiz assim o permitiu para poder colaborar. Vejam vocês que o espírito de uma condição mais elevada teve que chegar na condição em que ele o enxergasse, para poder colaborar melhor com aqueles que sofriam e faziam sofrer, porque os que fazem sofrer também são nossos irmãos e irmãs, porque nós também fizemos muitas pessoas sofrerem. Nós fizemos, não se iludam não, nós fizemos famílias sofrerem, mães sofrerem, pais sofrerem, filhos sofrerem, nós tiramos vidas físicas, nós caluniamos, nós criamos situações de desconforto para as pessoas, se não em vidas passadas, talvez até em vida presente. Ninguém se iluda. Nós passamos por esses processos e nem por isso os amigos espirituais nos abandonaram, nem por isso nós deixamos de receber a oportunidade, nós não podemos negar a oportunidade a quem precisa. E aí André Luiz chega naquela casa e ele observa que os espíritos coordenavam a obsessão e o espírito disse, olha, nós fazemos uma anamnese, nós estudamos. Olha, a Cláudia se colocou, sede indulgente com as faltas alheias, não julgueis com severidade, senão com as vossas próprias ações. A indulgência atrai, a calma ergue, ao passo que a falta dela desanima, afasta e irrita. Perfeito, Cláudia. Nós precisamos lembrar de Jesus quando falou, com a mesma medida que julgados serás julgado. Gente, isso aí tem um peso muito grande. A importância do entendimento dessa frase de Jesus é muito grande. Tem passagens no Evangelho que nós desconhecemos. Se eu tiver tempo, daqui a pouco eu vou passar isso para vocês. Eu estou até olhando aqui para o meu tempo. O que acontece? Quando André Luiz chega junto àquele técnico da obsessão, porque existem espíritos técnicos na obsessão, aí André Luiz olha para ele e ele explica, nós fazemos uma anamnese daquele que nós pretendemos vingar. Nós o observamos, percebemos suas escolhas, suas inclinações, nós vamos analisar a sua vibração e a faixa de frequência em que ele atua. Se a faixa de frequência em que você atua, meu irmão e minha irmã, é o seguinte, se você alimenta no seu coração intolerância, ódio, rancor, sentimentos de discórdia que muitas vezes nós nos deixamos apanhar pelas políticas partidárias de momento, e isso nos desequilibra e cria um link com entidades que se aproveitam desse momento. Se dentro de nossos corações nós permitimos que essa faixa de frequência seja abundante, nós caímos nesse processo. Então o Espírito disse, olha, nós fazemos uma anamnese, nós estudamos aquele a quem nós pretendemos vingar, aquele que nós pretendemos
retificar. Ele usa essa expressão no livro Ação e Reação. Então, nós começamos a observar a faixa de frequência em que ele atua e percebemos, vocês vão lembrar agora do que eu vou falar, porque eu já falei isso várias vezes, percebemos o seu desejo central. O seu desejo central, eu quero dizer aqui a você, que todos nós temos um desejo central. O desejo central, ele é o pai e a mãe das nossas imperfeições. É isso que o Espírito quer identificar. Pode ser que o seu seja a ganância. Pode ser que o seu seja a vaidade, o poder, o orgulho, a sexualidade desequilibrada. Cada um tem um desejo central, senão você não estava reencarnado nesse planeta. Só quem não tinha desejo central e reencarnou nesse planeta foi Jesus. Eu não sei, espíritos da condição de um Chico, eu não consigo compreender. Mas a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, 99,9% da população, nós temos um desejo central, sim. E nós precisamos, a maioria já sabe qual é o seu, talvez nem saiba, talvez ache que é um e não é o outro, mas você vai se conhecendo. Mas esse desejo central é dele que oriunda todos os nossos desequilíbrios. Às vezes é um sentimento de raiva, de rancor. Josué, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Todo aquele que tem dificuldade de perdoar, ele vai ter muita dificuldade para se perdoar também. É preciso observar qual é o posicionamento nosso diante disso. Então, os espíritos que estão na sua casa nesse momento, para lhe ajudar, para lhe orientar, maravilha, que você possa continuar recebendo essas visitas e trabalhando por isso. Mas aqueles que estão na sua casa, e não se iluda, eles se fazem presentes sim. E é permitido que alguns entrem, porque nós, em nossa casa, às vezes damos essa condição, permitimos, abrimos a porta. Não é? No Evangelho, quando nós intensificamos o Evangelho, há uma dificuldade maior para que eles se instalem, mas quando nós facilitamos e nós nos permitimos, eles entram porque nós abrimos as portas, e nós abrimos as portas quando nós permitimos a intolerância, o preconceito, o ódio, a violência, tudo isso, todos esses sentimentos. Ah, José, mas eu não tenho ódio. Será? Eu não tenho preconceito, não sou racista, não sou machista, não sou isso, não sou aquilo. Será que dentro de cada um de nós não existe um pouco de cada um disso aí, desse processo? Será que às vezes não ficamos felizes em saber que alguém sofreu, foi perseguido, ou foi detido, ou alguém que fez alguém sofrer? É preciso que você faça uma reflexão na sua vida e comece a trabalhar. Não se preocupe como o outro pensa, se preocupe como você está sentindo nesse momento. O ódio que o outro lhe deseja, ele não lhe machuca. Mas o ódio que você sente, esse volta para você. E volta para você com toda a força, porque ele é fruto, ele é criação fluídica sua. E você o recebe nesse momento. Benê colocou aqui, nesse momento minha filha Anne está passando mal no hospital. Peço aos irmãos de luz que eles façam presença nessa situação. Com certeza, os irmãos iluminados, nós estamos aqui fazendo essa egrégora, esse link com a espiritualidade, pedindo para que eles intensifiquem o auxílio nesse hospital, não só a sua filha, mas a todas as filhas, as mães, a todos e todas que precisam. É claro que você pede pelo seu e a sua que está sofrendo. Sim, é muito natural que você peça assim, mas você vai compreendendo que cada irmão e cada irmã que sofre, ele faz parte sim de nossas vidas, que nossa irmã que está sofrendo no hospital possa nesse momento receber de todos nós que estamos aqui, as flores e as luzes da espiritualidade amiga que também se fazem presente em nossas casas. Quando André Luiz está conversando com aquele espírito técnico na obsessão, aquele espírito técnico, ele olha para André e diz, olha, nós identificamos aqui a fraqueza desse aqui que nós estamos retificando, usou essa expressão, e nós agora estamos assediando e trouxemos aqui para casa espíritos desequilibrados, ele falando dos espíritos como ele, alguns desequilibrados na mesma condição que ele, porque eles vão entrar em faixa de frequência e sintonia. Betânia botou aqui, ó, vibrações de cura para sua filha, claro que sim. Nós já estamos vibrando e a espiritualidade já está trabalhando e atuando. E aí, quando André Luiz pergunta, mas onde que vocês aprenderam isso? E aí ele responde, nas escolas de vingadores. Esses espíritos se autodenominam vingadores.
Então eles são espíritos que se fazem muito presentes, principalmente nesse momento, porque há muita vibração de ódio, de rancor, de sentimentos inferiores, de miséria, de dor, de tudo isso aí que está se fazendo presente na nossa sociedade, em várias sociedades no planeta inteiro. Pois nós estamos observando nossos irmãos e irmãs lá no Afeganistão, o sofrimento principalmente das mulheres, para fugirem daquele sistema. Mas aquele sistema ainda se faz presente porque ainda é necessário nesse momento. Mas vai chegar um momento em que ele vai cessar. Vai chegar um momento que vai cessar porque tudo muda, tudo se transforma nesse planeta. Nós é que precisamos aprender com essas dificuldades e intensificar a mensagem do Evangelho em nossas vidas. Quando eu falo para vocês que nós desconhecemos o Evangelho, existe uma passagem de Jesus em que ele diz assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a uma montanha que saia daqui e vá para ali. Todos vocês conhecem essa passagem. O que muitos não conhecem é porque Jesus usou essa passagem. Existe um momento belíssimo no Evangelho, porque Jesus rompia paradigmas, Jesus quebrava paradigmas. Jesus só se indignava com os fariseus e os sacerdotes, aqueles que comercializavam com Deus, aqueles que não serviam a Deus se serviam, aqueles que comercializavam com as bênçãos divinas. E há uma frase, porque na época de Jesus havia, Janete botou aqui, ó, Deus permita que tudo acabe bem naquela região. Ainda é necessária aquela região, Janete, nós sabemos disso, mas eu tenho absoluta certeza que tudo passa. E isso também vai passar, mas isso também é nosso problema, não é só problema dos afegãos, é de todos nós. Quando alguém está sofrendo nesse planeta, sofre toda a humanidade. Nós percebemos isso e precisamos orar por isso. E aí o que é que acontece? Há um momento no Evangelho em que Jesus, quando usa essa frase, há uma montanha, sai daqui e vai para ali, muitos não sabem. Mas Jesus, quando ele quebrava paradigmas, ele só se indignava com os que comercializavam com as bênçãos divinas. Assim naquela época, ainda hoje acontece. E aí Jesus, eu uso uma frase muito bonita, porque naquela época as pessoas falavam muito das meretrizes. As meretrizes eram consideradas a escória da sociedade, pior do que tudo para aquela sociedade machista da época. Mas Jesus usa uma frase impactante. Jesus diz: fariseus e sacerdotes hipócritas, até as meretrizes te antecederão no reino dos céus. Vejam vocês que frase impactante. Porque Jesus fala: vocês não falam tanto das meretrizes, elas chegarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Mas ele também diz nessa frase que até esses fariseus hipócritas chegarão, porque chegarão através da reencarnação. Mas por que Jesus usou essa frase da montanha? Porque havia entre os judeus um desses povos que eles não eram respeitados, apesar de serem judeus, que eram os samaritanos. Eles eram odiados pelos judeus. Eram tão odiados como hoje se odeiam árabes e judeus. E apesar do samaritano ser judeu. Então Jesus, quando sai de Jerusalém e quer voltar para Galiléia, Jesus vai pela Samaria. Todos iam pela Samaria, na beira do rio, mas Jesus não volta pelo rio. Jesus faz a viagem mais difícil com os apóstolos e os discípulos. Ele vai praticamente pelo deserto, por uma região inóspita, onde era perigosa de assaltos. E ele está próximo de um poço, de uma fonte, de um poço, e vem uma mulher samaritana. E vocês conhecem essa passagem, lindíssima, porque ele pede de beber, ela olha para ele impactada, porque ele é um judeu, se dirigindo a ela, ela pergunta: como tu, que é judeu, se dirige a mim, que além de mulher, samaritana? Jesus olha para ela e diz: se soubesses quem te pedes, é tu que me pedirias a água. E veja que coisa linda, todo aquele que tomar dessa água vai voltar a ter sede, mas todo aquele que tomar da água que eu ofereço jamais voltará a sentir sede, porque é a água da vida. Veja que Jesus ele queria reunir até os samaritanos, mas os samaritanos não se davam com os judeus, porque os judeus adoravam a Deus em um monte em Jerusalém. E os samaritanos adoravam a Deus em um outro monte lá na Samaria. Mas aí, por isso que Jesus usa a frase: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diz uma montanha, sai daqui, vai para ali. É como se ele dissesse: Deus não se encontra nos montes.
Deus se faz presente em toda a natureza, em todo o universo, em toda parte. A mensagem de Jesus, nós não a compreendemos, ela é muito mais complexa do que nós poderíamos imaginar. Eu estou olhando aqui no meu cronômetro, eu tenho 5 minutos. Se Claudeci puder me confirmar quantos minutos eu tenho, porque eu vou começar agora a trabalhar a nossa proposta do Evangelho para a sua casa, para as nossas casas. E o que eu vou passar aqui para você agora nesse momento, nesses minutos restantes, você vai entender como uma prece, como uma mensagem, para começarmos a trabalhar nossas famílias, nossas vidas, nossos sentimentos, nossos corações. Então, quando verdadeiramente nós compreendemos a mensagem, a grandeza do Evangelho de Jesus, quando você começa a observar o seu irmão e a sua irmã que te provoca, que te critica, que te condena, que te aponta o dedo, que te acusa, que te prejudica. Mas quando você olha para ele, olha para ela, e você vê nele Jesus, e você vê nela nossa mãe, Maria Santíssima, porque, olha, obrigado, Claudeci, 4 minutos, porque todos aqueles que nos provocam, que tiram, que roubam, que matam, que nos comprometem, porque prejudicam a vida de todos na sociedade, todos eles têm pais, todos eles têm mães, todos eles são filhos, todos eles precisam de assistência, precisam de ajuda. Nós precisamos aprender a olhar para nossos irmãos e nossas irmãs na condição que Jesus nos pediu. Todas as vezes que olhardes para um desses pequeninos, ou todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. E ele diz também o inverso: todas as vezes que deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes. Ou seja, todos os nossos irmãos e irmãs, quando você olhar, olhe para ele, olhe para ela, como se você visse Jesus. Regina colocou aqui, olha, peço pelo meu neto, vibração, vamos pedir sim. Essa reunião, essa live, esse momento, gente, esse momento sim, para você pedir por alguém que você ama, para você lembrar, todos nós pedimos, vibramos, isso é um momento de muita importância, nós não podemos relegar isso não, porque essa assistência, todo aquele que pede por alguém, ele recebe primeiro. Toda vez que você pede por alguém, por tabela você recebe, porque você se despreendeu para pedir. Hoje nós pedimos por netos, filhos, pais, mães. Eu peço pela minha mãe, peço por todas as mães, peço por todos que necessitam, peço por todos, em nome de todos aí nessa casa, Associação Espírita O Caminho da Luz, pelas suas referências, Dona Ceci, seu Claudivan. Pedido por eles, eu peço também por todos. E é essa nossa perspectiva de entender que é dando que se recebe. Você precisa compreender que você não pode guardar para você o sentimento do amor, do compaixão, do carinho. Você precisa oferecer. E para você oferecer, você precisa ter no coração. Para você orar, você não pode brigar, discutir, violentar. Você precisa aprender a respeitar. E você respeita, mesmo sabendo que nós temos limitações, dificuldades, que o dia a dia não é fácil. Que as dificuldades em família não são fáceis. Mas cada um de nossas famílias materiais, humanas, de momento, tem suas vidas, suas encarnações. Antes de serem nossos filhos, netos, pais, mães, irmãos, irmãs, são filhos de Deus. Ninguém se perde, nenhum dos filhos de Deus está abandonado ou se perderá. Nós precisamos ter a concepção da mensagem do Evangelho no sentimento. Quando eu falo em sentimento, meus irmãos, é que nós precisamos aprender a essência da misericórdia para os que sofrem, da misericórdia para os que fazem sofrer, da compreensão de misericórdia para conosco, porque quando você aprende a perdoar, você se perdoa com mais facilidade. Seu Claudivan colocou: os bons espíritos ajudem ao nosso irmão doente, que ajude sim, seu Claudivan. Esse momento é o momento de nós pedirmos realmente, de focarmos as nossas orações para nossos irmãos e irmãs. E quando nós fazemos isso, a Claudeci passou aqui até o zap, para aqueles que puderem colocar nomes e vibrações. Então é só você ver aqui, olha, 8766-2241 DDD 81. O zap para aqueles que querem colocar os nomes em vibrações. Gente, isso funciona, viu? Isso é muito importante, cada um assume o compromisso de dando que se recebe. Significa que se você não se doar, se você não pedir, se você não sentir por alguém, você não vai receber para você, porque você não se deu, não se doou. Foi Jesus que ensinou. Foi Jesus que nos orientou. Olha, gente,
nesse momento que nós estamos vivendo sem Jesus. Se você não tiver Jesus no seu coração, você não vive em família, você não convive, porque sem misericórdia, sem perdão e sem compaixão nós não vivemos. Eu quero aproveitar esses instantes finais para fazer um apelo a você. Já cheguei a meia hora, 8h30, diz aqui, 20h30. Os nossos momentos aqui são maravilhosos. Nós precisamos aproveitar os nossos momentos para cada um aqui mentalizar, todos que se fazem presentes nessa live, aqueles que não puderem estar presentes, mentalize, olha, peça pelo seu próximo, peça pelos seus irmãos, pelas suas irmãs. Quando você tiver alguém que lhe persegue, alguém que lhe calunia, alguém que tem um sentimento inferior em relação a você, peça até pelo anjo da guarda dessa pessoa. Se você não consegue pedir por ele ou por ela, peça para o anjo da guarda dela, que interceda, porque o Evangelho tem um poder que nós não imaginamos, porque Jesus, eu já vi pessoas que chegaram para pedir uma orientação numa casa espírita, em outra, aos pedaços. Parecia, eu olhei e disse assim, meu Deus do céu, eu não acredito que essa pessoa vai conseguir superar essa situação. E de repente, aos 47 minutos, nos instantes finais do segundo tempo, tudo mudou, porque tudo na vida se transforma, tudo muda, porque com Jesus nós nunca perdemos. Com Jesus tudo é vida, com Jesus os nossos corações se iluminam, com Jesus as nossas vidas se preenchem, que as bênçãos de Jesus possam se fazer presente na vida de cada um de vocês. E guiar todos aqueles que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz. Benê colocou aqui, orar por minha filha é grave, cirurgia urgente, pelos irmãos de luz, e todos nós vamos nesse momento pedir sim, pela filha de Benê, para que seja iluminada, abençoada, e confie, minha irmã, confie, porque com Jesus nós nos entregamos com confiança a essa mesma mão que é absolutamente perfeita, que faz a vida. Muita paz para todos e todas, e em especial a todos que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz, essa casa de luz que se faz presente na cidade de Goiânia, mas que se estende agora para todo o planeta através desse momento de bênçãos em nossas vidas. Muita paz para todos e todas.